Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Começamos 2026 muito, muito bem. Já tivemos alguns convidados como Dubai, saúde, mas chegamos agora em fevereiro, o mês do carnaval, mas também integramos muitas coisas novas em fevereiro, como o nosso Ano Novo Chinês, que esse ano representa o cavalo de fogo. E pensando nessa cultura, pensando no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento, eu trouxe uma especialista incrível que vai conversar comigo bastante sobre numerologia chinesa. Muito obrigada, Elise, por vir conversar isso comigo, viu? Obrigada, Sidney, pelo convite. Ah, obrigado você, porque, gente, a minha curiosidade é insaciável, eu admito. E quando a gente tava conversando, eu falei, gente, numerologia chinesa, o novo chinês. Eu vou chamar ela pra conversar comigo, que eu vou pedir pra ela me explicar um pouquinho mais. Então, a numerologia chinesa, como a gente estava conversando, né? Uhum. Assim, ela está bastante relacionada às questões da natureza, né? Tá. Assim, por exemplo, a gente, na verdade, a gente como seres humanos, a gente é natureza também, né? Sim. Então, assim, esses movimentos da natureza com o estudo em si da numerologia chinesa, Uhum. ele mostra como a gente, a integração e o funcionamento mesmo, né? Tá, dos ambientes, né? Das influências que a gente recebe dessas energias. É como se Hum. fosse assim, tipo, por exemplo, as estações do ano, Tá. tem, né, Verão, acho que primavera, primavera, verão, verão, outono, outono, inverno. inverno. E assim, a gente vai sentir em cada estação. No verão tá mais Sim. quente, né? A gente fica mais, sei lá, quer sair pra fora, né? Quer Uhum. ver gente. Aí chega no primavera, verão, aí outono, você já vai querer ficar um É, pouquinho não. mais ali, né? Tomar um chazinho quente em casa, né? E no Sim. inverno você vai querer ficar mais recolhido, assim, Sim, é normalmente, né? verdade. E esses movimentos que existem, o Uhum. estudo da numerologia chinesa, ela traduz isso para a gente, mostrando como que essas influências atuam na gente, assim. Hum. É muito interessante, assim, Nossa. porque cada pessoa, ela é influenciada, assim, cada pessoa está no momento de vida, né? Sim. Então, assim, dependendo, você, por exemplo, tá recebendo, não sei se você tá na primavera, verão, outono, inverno, Tem, eu tem que tô em ver. uma outra estação, vamos dizer. Aham. Cada um tá numa estação, Tá bom. entendeu? Então, assim, isso, e assim, é muito legal, assim, quando a gente conhece e estuda sobre essas coisas, Uhum. porque meio que você consegue meio que navegar, né? É, você Nessas energias, consegue porque assim, entender, né? consegue entender. Porque assim, se você não sabe dessas energias, assim, normalmente ninguém conhece esses estudos, Não, né? tem que ir atrás de um especialista como você, porque aí a pessoa que se vira. E aí, vamos dizer, você vive assim meio que de forma meio aleatória, você acha que as Sim. coisas acontecem de forma aleatória. Ai, nossa, deu tudo certo, esse ano foi um ano Uhum. maravilhoso. Ou, nossa, meu Deus, acho que eu tô com uma zica que nada dá certo pra mim, né? Acontece, tem vez. Até eu já falei isso, gente. Tem vez que eu falo assim, gente, eu acho que eu não mordi, eu não taquei pedra na cruz, não. Eu acho que eu mordi e arranquei um pedaço. Porque, olha. Então, e assim, essas coisas a gente acha que é má sorte, ou que ou o contrário, né? Você É. acha que nasceu com a estrela, assim. E Uhum. assim, são momentos que a gente sabe, né? Todo mundo passa por altos e baixos, Sim. tal. Só que quando você tem a consciência de aonde você está pisando, é diferente. É que nem Sim. você, por exemplo, está em pleno inverno. -40 graus. Ah, não, Nossa. mas eu não quero ficar em casa, né? Vamos dizer assim, eu quero sair de biquíni, colocar meu chinelo E havaianas. vou pra praia. Vai dar ruim, vai pegar gripe, vai ficar doente, Sim. entende? Por que eu tô querendo dizer isso? Assim, por exemplo, a gente numa sociedade capitalista, assim, né? Uhum. Vamos dizer, a gente tá o tempo inteiro achando. A gente tá o tempo inteiro querendo produzir. É. Produzir, gerar frutos, sabe? Fica meio que no automático, né? Parece que a gente vive meio que no automático, né? Só que a gente não É, esquece que. Só que a gente não sabe. Vamos lá. Eu falo por mim, tem vez. Porque tem vez eu tô numa rotina tão doida, tão corrida, e que pra mim,
Que tem pessoas que poderiam falar pra mim e falar assim, nossa, você não tá fazendo muita coisa, não? Eu falei, mas nossa, isso pra mim é tão comum Uhum. que pra mim é rotina. Mas tem vezes eu falo assim, nossa, se alguém fizesse tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que pensar, a pessoa já estaria doida. O Cap seria paciente. Mas eu acho que tem entre esses ciclos. Então, aí tem esses ciclos, assim, tem o lado, assim, da natureza da pessoa, né, Uhum. de um perfil que já é mais ativo. Por exemplo, dentro de outros estudos que eu faço, eu vejo também a individualidade da pessoa. Então, por exemplo, que nem você está falando que você é uma pessoa superativa, que tem que estar Sim. sempre em movimento, tem essa questão. Mas, por exemplo, na numerologia chinesa, você vê que, assim, tipo, você consegue mapear as suas ações no momento certo e que tipo de ações você fazer naquele momento, entende? Isso é bom, hein? Porque é aquilo que eu te falei, às vezes a gente quer que dê fruto em pleno inverno, não vai dar. Não vai dar. Tem vezes uma fase, por exemplo, se eu estivesse no inverno, digamos que eu vou lançar um projeto, mas eu tô no inverno. Isso. Ele não vai brotar nada, rapaz. Não vai brotar. Não vai brotar. Ele nem vai andar, ele vai estar congeladinho. Vai estar no modo let it go, né? Isso aí. Aí se eu levar ele pra primavera, ele começa a florir. É isso? O que acontece assim, se você fizer no inverno, que não é o momento de fazer isso, Uhum. o inverno, por exemplo, numa plantação, quando tem aqueles ciclos de semeadura, cultivo, para Uhum. você colher depois os frutos lá na frente, depois que tem esses ciclos, tem um momento que a terra tem que descansar e precisa, vamos dizer, você tem que tratar a terra para gerar, vamos dizer, para as vitaminas, sei lá, É os tipo, no meio que nutrientes. nutrir a terra, imagina. Você tem que nutrir a terra para você se preparar para um novo ciclo, Uhum. entendeu? E se você fizer, vamos dizer, você... Plantar na época que tem que nutrir, não é o momento. não floresce, Não né? floresce. Não floresce lá na frente, exatamente. Entendi. E assim, aí é questão de evitar desgaste, sabe? Fazer a Verdade. coisa na hora errada, sabe assim? Tem tanto disso, né? A gente começa a fazer. Aí depois evitar perda de energia mesmo, Nossa, sabe? Você dá cabeçada sem necessidade mesmo. Mas eu acho que acho que tem gente que não entende isso. Agora você me falando das estações, eu acho que eu consigo assimilar um pouquinho. Porque tem vezes quando a gente tá fazendo tanta coisa, tem momentos que eu acredito que todo mundo que tá vendo já deve ter passado por isso. Eu vou fazer tal coisa. Tal coisa deu errado. Aí, tá. Se eu tivesse feito isso, sei lá, daqui uns 2 meses, que, por exemplo, talvez a pessoa estivesse lá no inverno, Uhum. seria o momento de cuidar da terra, de nutrir a terra. Isso. Se eu fizesse isso daqui uns 2 meses, que eu provavelmente estaria na primavera, estivesse plantando com a terra nutrida, talvez colhesse frutos melhores. Com certeza. E assim, porque a gente não entende também, a gente sempre tem um olhar mais voltado para fora também, né? Sim. A gente quer realizar, quer fazer os projetos, quer, entendeu? Né? Tem aquela coisa, eu tô sempre no corre, na correria, como se fosse uma coisa boa, né? E não é não, né? Você precisa ter pausas também nesses ciclos. Por exemplo, esse estudo que eu faço é um estudo que ele faz essa analogia de até ciclos da estação mesmo, que são 12 anos. 12 anos? 12 anos. Você fecha um ciclo, todo mundo, é igual para todo mundo. Nossa. É igual para todo mundo. Assim, então, por exemplo, são um ciclo de 12 anos que você vai desde do planejamento, assim, do que você realmente quer viver nos próximos 12 anos para você colher o fruto lá na frente, até o momento de você fazer uma pausa e uma reflexão voltada para você. Nossa, eu tô ferrado. Nossa, eu tô muito ferrado. Então, e é muito difícil, porque as pessoas, a gente normalmente não quer olhar para dentro, entendeu? A gente dói, não né? quer, dói. Aquele momento de ter que tirar, como é que chama? Trocar de pele, não tem da serpente. Da serpente, que é o renascimento, assim, né? E é um período que todo mundo passa, assim, querendo ou não. Forçadamente ou não, entende? Por isso que eu falo, se você sabe que você está nessa fase e você sabe como que você tem que fazer, Sim.
sabe, você passar esse momento assim, já consciente, sabe? Eu acho que você se prepara, né? Você se prepara para isso. É muito mais fácil, assim. Fico pensando, né? Tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, tudo passa. Nem que seja por cima de você, mas passa. É, Então, eu acho que às vezes a gente não se prepara para as coisas, para as adversidades, ou a gente não sabe a fase que a gente tá. é. E nisso a gente acaba se frustrando muito. Ou dando um soco em ponta de faca, sem necessidade nenhuma, né? Às vezes era só esperar mais um tempinho, às vezes era sentar, olhar com mais carinho, ou às vezes fazer a mudança da pele, né? Porque tem gente que, assim, se recusa. Aí acho que sofre mais, não? Ou eu tô É, doido? exatamente. É exatamente isso que você está falando, assim, porque nessas fases de cultivo da terra, vamos dizer assim, na verdade é um cultivo seu interior, de Hum, você fazer essa reflexão interna do quais tipos de padrões que não te servem mais, sabe? E sim, esse olhar, às vezes, é difícil, né? Assim, a dói. gente não. É muito doloroso, às vezes. Sim. Só que quando você tem esse olhar já, essa consciência, né? Uhum. De estar com o olhar voltado para o seu crescimento, que você está nesse momento de ter que expandir, porque esse momento de expansão vai acontecer. Como, se você vai É, gostar dele ou não. é, vai acontecer. Se você resiste muito, aí você sofre e você pode acabar levando essas mesmas questões para o seu novo ciclo. Por isso que às vezes você vê pessoas assim que ficam lá, sabe, sofrendo com as mesmas questões, sabe? Parece que não progride, né? Uma impressão minha. É, Tipo assim, a pessoa. Quando tem gente que fala assim, a pessoa tava lascada durante. Tipo, um ano retrasado tava lascada. é, Não se aceitou a expansão, continuou no ano seguinte lascada de novo. Aí esse ano, assim, vai querer mudar? Não vou querer mudar. Então vai continuar lascada de novo. é bem Parece isso. isso também. É bem isso. É bem isso É mesmo? bem isso. Se a pessoa resiste, né? Então, assim, por exemplo, nesse período, o importante é você estar super atento até as suas dinâmicas, assim, sabe? Nas relações, de como, qual o ponto que você se limita, né? Sabe assim? Nossa, nossa, pesou, hein? É. Que acho que se eu for parar pra pensar em mim, eu mudei tanto do ano passado pra cá. Ah, é? Horror! Nossa, acho que o Sidney de hoje, se eu olhar pra mim, uma coisa que eu tava até comentando no final de ano, é uma coisa que eu usei no final de ano porque pra mim foi uma frase que foi muito marcante, de verdade. O Sidney do dia 31 de dezembro, teria, olhando hoje, teria orgulho do Sidney do dia primeiro? Sabe quando você faz aquela análise do seu ano? Uhum. Eu fiz isso ano passado, na virada do ano. De eu falar assim, pegar minha trajetória do dia primeiro, né? Até o dia 31 e ver tudo que eu fiz, tudo o que aconteceu. Todas essas expansões que você tá falando, pra ver se, tipo assim, eu teria orgulho se eu de olhar e falar assim, é ali que eu quero estar? Eu acho que tem Uhum. muito disso também. E é interessante, por exemplo, você fez essa reflexão, às vezes, dentro desses ciclos, quando você muda de ciclo, né? Uhum. Você finaliza um ciclo, às vezes muda assim, do nada, É. sabe assim? Tipo, você sente até nas energias, assim, por exemplo, é como se. É que nem, por exemplo, sei lá, com essas chuvas aí que a gente Uhum. tá, né? Passa aquela tempestade e tal, aí de repente abre o sol, assim, tipo, muda do Sim. nada, entende? Mas assim, nesse momento da tempestade, se você conseguir aproveitar ao máximo, você chega no outro ciclo já uma outra pessoa. Isso é verdade. É como se fosse um upgrade que você estivesse fazendo de você, sabe É, assim? Então, se você sabe o que fazer nessas horas, é porque verdade. assim, passar por esses momentos, todo mundo vai passar, você vai sentir, todo mundo vai Ah, sentir. não vai ter como escapar disso. É. E você saber o que fazer, Acho que como lidar com a como situação. lidar e como aproveitar. Sim. Porque assim, essas energias, elas ficam lá disponíveis para você. Uhum. Elas ficam disponíveis, seja a energia, sei lá, do momento de colheita dos frutos, ou no Uhum. momento né, do tratamento da terra, um momento mais, né, mais voltado para dentro, ou um momento mais para fora.
essas energias vão estar lá de qualquer jeito. Você vai sentir. Uhum. Mas se você não sabe como lidar, às vezes você acaba não aproveitando, entende? Entendi. Tipo, por exemplo, você vai levar pancada no sentido assim, você vai ser desafiado a sair da sua pele antiga, Sim. entende? Mas se você não sabe como fazer, Você vai. você só vai, que nem você falou, murro em ponta de faca, vai se frustrar, vai fazer as coisas na hora errada, não vai dar certo, vai criar conflito onde não precisa, sabe Sim. assim? E no momento certo, quando você faz as coisas no momento certo, assim, é super fluido. É só flui. Só flui. Aí, você sabendo que você tá naquele momento, Uhum. você coloca os seus projetos. É como se fosse assim, é como se o vento tivesse para aquela direção. Uhum. E se você não sabe que o vento, você vai sentir que o vento tá um pouco para lá. Sim. Mas se você insiste, não, eu tenho que vir para cá, você vai meio que, tipo, não na direção a favor o vento, entendeu? É. Agora, se você sabe que é para aquele lado e você entende como funciona essa energia Isso é daquele verdade. seu momento, aí você já vai com tudo, entendeu? Agora é para lá, agora é o momento. É verdade. Entendeu? Gi. Porque eu vejo que assim, tem muita gente que tem problemas em aceitar as mudanças da vida. É. Do tipo assim, eu era assim. Você era assim. Você mesmo disse que você. Olha que frase maravilhosa. Você era assim. Não significa que você vai ser assim a vida inteira, né? E as Exatamente. pessoas acho que não aceitam esse fluxo. Acho que eu falo assim, eu falo que é até meio que um fluxo da vida. Se Isso. você não entender o seu fluxo da vida, não caminhar junto com ele, você vai acabar se lascando. É. Porque você vai lutar contra coisas que você mesmo já não tá preparado, você vai se colocar em situações de risco, vai acabar nervoso a 90% à toa. O que seria rápido de resolver? Você vai arrumar uns 20 empecilhos diferentes. E é isso que acontece muitas vezes. Eu vejo que a pessoa não olha pra dentro e às vezes não aceita a mudança. Uhum. Acho que parece que tem tipo, fica um cadeadinho assim, veio com corrente, e a pessoa, eu não vou mudar. Eu falei, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa, você vai mudar. A má, você gostando ou não. Eu acho que é por isso, né? Exatamente, é exatamente isso. Tipo, se você resistir, se você ficar com essa resistência, né, ao fluxo Uhum. da vida, você vai sentir essa resistência assim. É o que eu falei, a vida, o movimento de expansão, ele já é natural. Uhum. E vai acontecer, você querendo ou não. É que nem uma planta. A planta ela vai expandindo, a raiz vai crescendo, vai chegar uma hora o vaso já está apertado. Sim. E se ela não trocar de vaso, vai começar a enfraquecer a planta, até se não fizer alguma coisa, Vai morrer, morre. vai matar a planta, literalmente. Então, essa troca, vamos dizer, do vaso, Uhum. que é uma coisa que é isso que você está falando, né? Às vezes a pessoa não quer mudar, tal, mas a vida vai pedir que ela mude. Se ela não buscar esses outros caminhos, vai ficando mais difícil. Ela Entendeu? mesmo vai se complicar, né? Imagina. Vai ficando complicado. E nesses momentos, assim, uma dica, assim, né, que eu dou. Por exemplo, qual a maneira, assim, que a gente enxerga as nossas resistências? As nossas resistências, assim, as nossas limitações, né? Uhum. Através dos gatilhos, né? Sabe? Sabe sim. quando alguém pisa no seu calo? Sei. E a tendência, qual que é a nossa tendência? Tendência não, o nosso automático de qualquer Às vezes, pessoa. dependendo da pessoa, a gente tá com a cadeira. A gente leva pedrada, você vai querer tacar 10 de volta na pessoa, né? Talvez 20. Talvez 20. E esses gatilhos são, na verdade, essas pedradas que a gente leva, Uhum. elas são direcionadas exatamente no ponto que você já está pronto para expandir, para crescer. É o ponto que você está se limitando, né? Então, assim, a pedrada, na verdade, é um diamante disfarçado. Tá. O pedregulho, na verdade, é um diamante ali. Se você conseguir polir, no sentido de você conseguir fazer essa transformação, né? Uhum. Sobre isso. Da sua limitação, porque assim, aquele momento que a pessoa pisa no seu calo,
na verdade, a pessoa está te mostrando a situação, né? Às Ela está vezes, te mostrando um ponto que você está se limitando, é. entende? Ou tem, eu acho que tem até mais, gente. Porque acho que quando. É bem difícil me tirar do sério. Nossa, eu acho que é. Minha paciência, sim, minha paciência é boa. Ela tem limite. Ela é boa, mas ela não é eterna. Eu sempre falo isso, minha paciência é boa. Eterna é outra história, filho. Aí você se vira. Mas eu acho que é bem. Quando pisa no meu calo, de verdade. Ou melhor, ou eu taco uma cadeira junto. Então, é isso que a gente faz. Isso que a gente faz, porque esses gatilhos, eles sempre vêm da nossa criança ferida, né? Daquilo que a gente não foi atendido na nossa infância. E a gente fica funcionando no automático e buscando essas validações na vida adulta, né? Sim, é verdade. Até a gente começar a olhar para isso. Então, por exemplo, quando esses gatilhos chegam até a gente, na verdade, ele está apontando exatamente, ele joga exatamente naquele ponto que você está se limitando, sabe? Tipo, bem jogar bem, a pedra bem na feridinha, imagina. Bem na feridinha. Aí, sei lá, um exemplo, não sei, nossa, todo mundo foi embora da festa e me deixou sozinho, por exemplo, né? Uhum. Gente, mas ninguém me avisou, eu tava aqui cochilando, a hora que eu acordei não Todo tinha mundo tinha mais ido embora. ninguém. Foi esquecido lá. Fui esquecido, que absurdo. Cadê o dono da festa? Até Isso não dá não pra se assistir dormir faz. já. É. Acontece. E assim, por exemplo, esses gatilhos é sempre assim, né? Para uma pessoa, uma situação não afetaria em nada. Só que Sim. para uma outra pessoa aquilo, né? Seria doído. Bem doído e Seria como meio que abandono, né? isso. Aí, né? A pessoa se sente abandonada, tal e o que para uma pessoa seria engraçado, até nossa, gente, nossa, dormi. Tipo, dormir, cadê o povo? Foi embora. Enquanto Já outra tá de pessoa manhã. estaria lá quase passando no psiquiatra depois. Exatamente. Nossa, fui abandonada, que absurdo. Entendi. Entende? Aí é o momento que você olha para suas questões, né? Isso é verdade. Eu sou uma pessoa que. Qual é a crença, né, que você carimbou em você? Isso é Né? verdade. Acho que a gente também tem muitas crenças também. E tem É. algumas que a gente se colocou no meio, imagino, né? Porque tem algumas que você fala assim, nossa, não era crença, aí acabou virando. O Sim, problema é quando pelas vira, né? experiências, Tem uma experiência de vida, você fala assim, nossa, não quero passar isso por nunca mais. Mas talvez aquilo que você passou te ensinou a ser melhor para um futuro. Aham. Então eu falo, antes eu não olhava com muita ternura pros meus erros do passado, não. Eu me auto-chicotava. Eu Uhum. olhava assim, nossa, mas você era burrinho, né, rapaz? Aí depois eu comecei a olhar e falar assim, né, eu fiz o que eu pude fazer com o conhecimento que eu tinha. Aham. Hoje, claro que a gente vai, conforme tudo evolui, tudo cresce. Então a gente olha, ainda dou uma leve chicotada, assim, eu não olho com tanta ternura, não. Falo assim, nossa, você era limitado, né, rapaz? Você podia ter feito melhor. Mas aí depois analisando, eu falo, gente, mas era o que eu sabia fazer. Era o Exatamente. conhecimento que eu tinha. Eu não tinha a mesma visão que eu tenho quando eu tinha 20 anos, eu não tinha a mesma visão que eu tenho hoje aos 30. Então, acho que por isso também. E acho que as pessoas também têm essas crenças que colocou, e às vezes, conforme vai passando os anos, você vai quebrando também, né? Aham. E é exatamente isso que você falou, de, por exemplo, a gente se chicoteia muito, né? Sim, Ai, nossa, muito. olha que absurdo que eu fiz. Ai, gente, não devia ter feito isso, tal. E esses momentos de, vamos dizer, de inverno, né? Que a gente está Uhum. falando do inverno, é um momento de você fazer essa reconexão com você. Porque, como eu falei, o nosso olhar nas outras estações, assim, o mundo moderno ele exige muito, né? Que nosso olhar Sim, fique mais voltado para fora, né? isso é verdade. Esses momentos de fazer esse trabalho de volta para você são os momentos de reconexão com você mesmo. Por isso que a gente entra em contato com todas essas partes que normalmente a gente não quer olhar, né? É. E fazer aquela, vamos dizer, um balanço geral, sabe Aí assim? ferrou. Aí ferrou. Gente, se eu colocar uma balança tudo, eu tô na roça. Tô ferrado. Então, aí e esse acolhimento, né? É, De, em vez da gente se chicotear,
se acolher mesmo, né? Esses acolhimentos é que vão também fortalecendo a nossa reconexão, né? Entende? Isso é verdade. Eu fui começar a entender um pouquinho sobre isso ano passado. Uhum. Porque ano passado foi, acho que, o meu ano literalmente de virada de gatilho. Tipo assim, falei assim, olha, o Sidney 2024, cadê ele? Foi de arrasta. Tá morto. Porque o Sidney 2025 se tornou uma pessoa muito diferente do 2024, de verdade. O 2026, ele tá praticamente uma continuidade do que eu comecei em 2025. E foi uma coisa que eu prestei atenção, que foi 2026, já nesses 2 primeiros meses, esse começo de ano, pra mim, foi um ano de muita colheita. Que legal. Porque eu plantei tanto em 2025, que 2026 tá aqui os louros do que eu plantei. Foi fácil? Com certeza não. Algumas noites sem dormir, algumas dores de cabeça, às vezes o corpo dava umas bugadas, talvez o CAPS quase passou pra me buscar, talvez, mas não passou. Então, eu parei pra analisar isso com um pouco mais de ternura, de eu olhar pra mim, ver o que eu fiz, ver como podia melhorar, ou falar assim, nossa, isso foi bom, nossa, eu tô legal aqui, nesse ponto eu tô 10 de 10. E isso é difícil de fazer. As pessoas têm medo também. Eu tive muito medo de fazer. De verdade, de eu olhar pra mim e falar assim, olha, nisso você pecou, mas nisso você foi muito bom. De eu até chegar a um ponto de, sim, de me criticar, mas também me elogiar quando era coisas boas. E acho que as pessoas não fazem nenhuma... Ou só se chicota, né? Esquece de se autoelogiar, tem que esperar que alguém venha e traga esse elogio. Exatamente, mas é exatamente isso. Porque nesses momentos, essa reconexão, esse voltar para si, né? E esse acolhimento é que vai dando força para a gente não precisar da validação externa, né? Porque assim, querendo ou não, a gente está o tempo inteiro querendo ser validado, né? Querendo ser aceito nas relações. E em todos os lugares, né? No trabalho, na família. Tudo, né? E só que essa validação, quando não chega, é quando aperta no nosso, assim, no nosso calo, na nossa criança ferida, né? Entendi. Entendeu? Então, esses momentos, por isso que esses momentos, vamos dizer, do inverno, né, que eu falo, são muito ricos, assim, que meio que você está fazendo uma reconstrução de você, sabe assim? E para você, quando começar o novo ciclo, já tá com muito mais ferramentas para ir desbravar em direção aos próximos 12 anos, vamos dizer. Nossa. E se você consegue, e se você faz direitinho no tempo certo, assim, no sentido, por exemplo, né, mais uma vez a comparação da natureza. Se você coloca planta na época certa, lá na primavera, quando você coloca lá sementinha, se for na época de tempestade, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar ruim. A sementinha morre ali. Sim. Né? E então é uma maneira, assim, esses estudos, o autoconhecimento é isso, né? A gente vai conseguindo caminhar com mais consciência, né? Assim, é verdade. Então, a numerologia chinesa, ela traz essa coisa de você ter consciência das energias externas que estão atuando em você e como, vamos dizer, em parceria, você trabalhar com ela para ter maior proveito, né? Isso é bom. Acho que depois eu tenho que estar com você pra ver a minha, porque, gente... Sim, vamos ver. Que a minha, sei lá, deixa eu ver, hoje eu tô com 32... Se for 12, 20... Eu não sei se é isso a ordem, tá? Eu tô fazendo a conta matemática como se fosse assim. Até os 12 eu tô num ciclo, até os 24 eu tô em outro, até os 36 eu tô em outro. Aí a gente tá como assim, fazendo Tetris. Eu tô parecendo mesmo da Nazaré Tedesco, assim, a gente fazer aquela... Pera, mas depois eu vou sentar com você, porque eu acho que será bom pra mim entender. Eu acho que as pessoas também valem a pena sentar e falar assim, vamos entender que fase eu tô, porque aí você consegue trabalhar na sua melhor fase e usar os recursos na melhor fase, imagina. Exatamente, também, né? Exatamente. E cada pessoa tem, legal que você falou, porque assim, a numerologia chinesa, ela mostra essas, vamos dizer, influências externas que você tá sob, né? As energias, e isso é real, assim, porque eu já faço há muitos anos, né? Desde a adolescência, assim. E legal. eu fico observando, assim, às vezes eu fico só observando, assim, de fora, né?
por exemplo, quando acontece as coisas com as pessoas, eu só fico assim, ué, é isso mesmo. Tipo assim, Tipo assim, já tava aqui previstinho, filho. não, a pessoa fala, que isso, aquilo, aí eu, tipo assim, bate totalmente, assim, então eu não Sim. tenho nenhuma sombra de dúvida, assim, nesse sentido que a gente vive sobre essas energias mesmo, né? Sim, mas Essas é bom. energias existem mesmo, é que nem, por exemplo, a gente sofre diretamente a influência da lua, e Sim. principalmente a mulher, né? Os Mulher ciclos tem. lunares, né? Mulher tem bastante. Eu até aprendi com uma amiga minha sobre os ciclos femininos, assim, ela me ensinou bastante. Isso influencia bastante como Sim. funciona. Os homens, nesse ponto, são mais. É um ciclo mais linear, né? Mas as É. mulheres são bem 880, assim, né? Altos e baixos. A gente tem essas influências externas, né? E você falou também essa coisa mais do interiorizada. Tem também os estudos, a coisa da gente, o autoconhecimento, se autoconhecer. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais ferramentas você tem ali na sua Uhum. malinha, você consegue ir com muito mais força, com muito mais certeza e no lugar certo. É um mapeamento mesmo, né? Sim. Então, por exemplo, que nem eu estava conversando com você, tem os outros estudos do desenho humano, da Sim. análise corporal que eu faço. Ajuda bastante. Que é, vamos dizer, como que você caminha sob as influências de acordo com a sua individualidade, que também é diferente para cada um. Então, por exemplo, mesmo que você esteja no inverno, mas você é diferente de mim. É. Você vai lidar com aquelas energias, você sabe que você está no inverno, você não vai sair esperando que frutos sejam colhidos, mas você como indivíduo, você tem a sua característica, Sim. entende? Então, por exemplo, você falou que é uma pessoa super dinâmica, Sim. que você é o gerador manifestante, né, Sou do gerador desenho manifestante, humano. quando eu vi. Então, você é um cara que é super ativo, tem que estar sempre em movimento, Sim. sempre com novidade. Com certeza. É um cara super, assim... Na verdade, o seu perfil, o Sidney, que é o gerador manifestante, você é o potencial do ser humano, assim, no sentido... de todos os tipos, é o que tem mais energia. Mas peraí, quais são os tipos exatos? Assim, é manifestante? É o manifestador, né? O gerador, gerador manifestante e o refletor. Ah, entendi. São 4. Não, peraí. Manifestador, gerador manifestante, refletor. E o refletor e o projetor. Ah, entendi. Então projetor. são 5. 5. Ah, então eu fico no meio. Eu sou meio que junção de 2, então, pelo que eu notei. Isso. Você é uma mistura do manifestador com o gerador. Ah, rapaz, a gente tá potente, né? Mas o seu tipo é o que tem mais energia, mais potente, assim, no sentido, né? Nossa, tipo o nome gerador é o que gera energia. Uhum. Você gera a energia da vida quando você tá fazendo o que você te empolga, assim, o que você gosta. Adoro. Por isso que você falou que tem 5, 6, sei lá quantas mil empresas, e você não se cansa, no sentido assim, porque é uma coisa que vai gerando mais energia se você estiver lá empolgado, entretido, gostando do que você faz. Sim, isso é verdade. É bem difícil parar alguma coisa, assim. A gente vai fazendo do nada, mas chegou mais coisa, mas dá 10 segundos, gente. E eu vejo que tem muita gente que fala assim, nossa, eu no seu lugar eu surtaria. Eu falei, gente, isso pra mim é tão... Isso, pra você é natural. É natural? Pra você é super natural. Assim, na verdade, pra você é o contrário que é antinatural. Por exemplo, pra você rotina é a morte. Eu tenho rotina, você tem uma rotina ali dentro do que você faz, mas você é bem diversificado, entende? Sim, eu consigo montar uma rotina muito louca. Eu sigo, mas assim... não, que eu digo rotina no sentido assim, por exemplo, o seu perfil não é aquele perfil que vai ser, digamos assim, um contador numa empresa que vai bater o cartão a vida inteira no mesmo lugar. Pelo amor de Deus. Acordar todo dia. Porque tem perfis que são assim mais lineares, né? Sim. Mas você não. Você tem que estar uma hora aqui, outra ali, outra ali. É como se fosse, sabe o que? Um ninja. É quase isso. Acho que é por isso que eu fiz artes marciais durante tantos anos. Ah, é? Eu sou faixa preta de Kung Fu.
Sério? Eu sou faixa preta. Nossa, não sabia. Eu sou faixa preta de artes marciais. Caramba. Só parei uns anos por causa do meu joelho, que bugou, mas assim, que é o joelhinho de Lego, assim, né, da pessoa, tudo certo. Aham. Mas eu adoro artes marciais há anos, desde a infância. Eu nunca parei. Eu falo, hoje mesmo? trabalhar pra mim ser um... Assim, eu defendo a classe do CLT, conheço bem, mas assim, entre ser CLT e autônomo, eu sou autônomo desde os, sei lá, desde os 18. Quase a minha vida inteira eu fui autônomo. Eu sempre gostei disso, de eu gerar as minhas coisas. Sei. Ah, você é CLT, juro, acho que eu fiz uns testes. Tinha empresa que eu trabalhava, acho que, sei lá, 6, não chegava nem a 6 meses. Eu olhava assim e falei, gente, quando é que eu vou embora daqui, gente? Eu não consigo isso. Isso pra mim é muito ficar me mantendo numa gaiola. É. E eu não gosto Não disso. serve. Não Não pode. sirvo, de verdade. Eu sou uma pessoa assim, não. Ai, volta a ser CLT, mas nem ferrando. Não. Pra Isso mim não rola. é a morte pra você. Eu gosto das pessoas, lido muito bem com as pessoas. Não tenho problema com liderança, não tenho problema com pessoas acima ou abaixo de mim, nunca tive. Mas essa história de ficar preso. Ah, não. Não. Não rola, Não. não, de verdade, não rola nem um pouco. Não, pra você tem que ser sempre dinâmico, Tem. sabe? E tem que ser assim, tipo, a palavra assim, a palavra-chave do gerador manifestante é empolgação. Você tem que estar sempre empolgado, entendeu? Sim. Tipo, quer ir pra cá, quer ir pra lá, e sabe? Se eu perder Tá o gás, sempre em um já ambiente era. diferente, entende? Sim, até às vezes tem vezes fazendo um monte de coisa. Eu acho que se eu perco o gás, eu olho assim e falo, nossa, é isso? Ai, não vou não. Eu perco muito gás, assim, parece aqueles foguetes, né? Tá animado, vai que vai. Aham. Aí acabou. Aí... Para algumas, por exemplo, para um tipo que é mais linear, ou vamos dizer assim, por exemplo, na sociedade, né? Assim, Uhum. hoje em dia até que nem tanto, né? As pessoas já estão mais assim, meio faz uma coisa, tem outra atividade Complementar, né? paralela, tal. Mas assim, o tradicional do que era bem visto era aquele cara que entrava na empresa e ficava a vida inteira e virava o CEO, né? Uhum. Que tem que trabalha numa empresa de renome. Começa como estagiário e vai Isso, até e sei vai. lá, seus 25 anos lá dentro, assim, né? Isso, e assim, tipo, você trocar de empresa, vai pra cá, vai pra lá, aí desiste do trabalho, desiste, entre aspas, troca, né? Uhum. Normalmente não era muito bem visto, assim, Na verdade, né? antigamente não era não, né, pessoal? Assim, então, por exemplo, esse estudo, no caso, né, o desenho humano, ele fala isso, né, do como cada pessoa é diferente, funciona, tem um mecanismo diferente Sim. mesmo de funcionar, e que é muitas vezes, a maioria, bem diferente do que foi ensinado pra gente, do que é o certo. Então, assim, é aquela coisa, né? O autoconhecimento, ele vai te libertando, né? Vai tirando as suas amarras. Você vai vendo que, nossa, então tá tudo certo. Eu achei que tinha que ficar na mesma empresa a vida inteira. Que nada. Não, eu já ouvi muitas vezes isso. Eu lembro por causa da faculdade. Eu lembro na época da faculdade, foi assim, não, você tem que fazer uma faculdade que te dê uma estabilidade financeira. Eu vou fazer o que eu quiser, gente. Eu não vou fazer o que dá estabilidade, ou o que paga mais, ou um curso que, tipo assim, sei lá. Pelo meu pai trabalha com construção civil. Pelo meu pai, eu seria engenheiro. Pra ajudar ele na construção civil. É isso. Não chegou nenhum tipo de pergunta do tipo assim, você quer fazer isso? Você gosta disso? Eu falei, ele sai fazer engenharia, né? Eu falei, você sai daqui, rapaz, eu odeio engenharia. Eu odeio essa história de trigonometria, detesto isso. Então, nunca. Tem gente que já virou pra mim e falou que eu tenho cara de advogado. Eu falei, tá louco, eu mandar o juiz pra PQP não vai demorar muito. Se o cliente ainda estiver errado, é mais fácil bater no cliente junto. Então não vai dar certo. Essa história de ser aquela coisa muito burocrática, muito formalizada, como o direito também não dá certo pra mim, não. A contabilidade eu até consigo lidar, mas assim, é aquele lidar processual. Eu sou bom com processos. Mas não significa que, assim, eu não vou dar uma mexidinha neles, não. Certeza. Que eu vou assim, nossa, você tá demorando tanto pra fazer uma coisa tão boba, sabe? Aí eu falo assim, peraí, faz assim, 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 que é mais rápido. Aí, pá.
Pô, é isso. Uhum. Por isso que eu fui pra administração. Porque na administração a gente pega o leque, né? A gente começa, do básico, eu saio do RH ao jurídico num passo. Tem que saber um pouco de tudo, conhecer um pouco de tudo e ter esse dinamismo. Então, a administração, pra mim, foi o auge do auge, assim, da carreira. Porque, pra mim, é uma área que eu tenho dinamismo com flexibilidade, porque sempre vai ter algum desafio diferente. Porque lidar com pessoas não é nem um pouco fácil. E ainda mais quando você fala assim, ah, mas eu sou especialista disso. Eu falei, mas você tá especialista, você tá errando, filho. Porque você tá vendo só o seu lado, você não tá vendo todos os outros lados. E na administração, a nossa função base é essa: ver todos os lados, compreender todos os lados e auxiliar todos os lados. Uhum. Então, tem gente que não. Pra mim, acho que a DM foi o auge que o auge. Agora que faz sentido do gerador manifestante. Sim, e o gerador manifestante, às vezes, para as pessoas que são mais lineares, ele pode não, às vezes ele é visto como uma pessoa meio caótica, né? Ai, Sim. tá aqui, aí meio instável, sabe? Ai, você tá aqui, depois tá aqui, aí depois, mesmo às vezes o jeito de fazer as coisas, por exemplo, sei lá, você tá cozinhando ali, ai, peraí, deixa eu ir lá rapidinho, vou lá responder, um exemplo, né? Vou lá responder as mensagens, depois eu volto, aí depois eu mexo um pouco. É como se fosse o polvo. Sabe? Tem várias mãos ali, tá mexendo aqui, fazendo ali, virando vários pratinhos e ao mesmo tempo tá batendo uma bola assim. Pô, você para de me definir, pô! Tá jogando a verdade na minha cara! Então, assim, é o cara. É o que tem mais. Não vou dizer que tem mais. O que eu ia falar? Assim, tipo, é o mais dinâmico, assim, que consegue girar mais pratos ao mesmo tempo, assim, sabe? Nossa, eu acho. Mas isso é muito real, porque eu sou literalmente isso. Se você passar um dia em casa. Os dias que eu tô home office é muito engraçado, porque tem vezes eu tô em casa, eu tô trabalhando. Então, tô, tipo, coloco meu computador. Beleza. Eu tô com o e-mail aberto, o WhatsApp de um lado. Às vezes eu levanto pra fazer algum chá, ou até pegar alguma coisa na cozinha. Eu já levo com o celular assim, enquanto eu tô no telefone. Eu tô fazendo chá, fazendo um café. E teve um dia que foi, eu acho que o auge de casa, que foi um dia que eu tive que sair com a minha mãe. Porque eu pedi pra ela me acompanhar pra resolver umas coisas. Aí ela falou assim, tá, mas você não tem que trabalhar? Eu falei, eu resolvo pelo celular. E como a gente trabalha home office, tem vezes, por ficar muito tempo em celular e computador, parece que eu não trabalho. Aí, nesse dia foi muito engraçado, porque ela falou assim, eu fui pegar uns livros do mestrado no dia. Falei, mãe, eu preciso ir ver alguns livros e eu preciso resolver algumas coisas na rua. Vamos comigo? Vamos, tá bom. Ela tava em casa mesmo. Beleza? Nesse dia, eu entreguei os livros, eu resolvi coisas do trabalho, resolvi coisas de cliente, isso pelo celular enquanto eu tava entregando o livro, falando com ela e, assim, e meio que passeando, assim, junto com ela. Ela olhou assim, meu Deus, você não parou um minuto, rapaz. Eu falei, esse é o meu dia normal. Assim, pra mim é o cotidiano. Mas ela falou assim, mas você não parou um minuto, você tava falando comigo enquanto você devolvia o livro, enquanto você resolvia coisas de cliente, ainda mandava documento. Eu falei, mas é sempre assim? Pra mim, sim. Então, pra mim é bem normal. Ela falou assim, Sidney, se eu fizesse metade do que você fez aí, eu já teria parado, assim, na metade. Verdade. Então, assim, tipo, o gerador manifestante, ele consegue fazer muito mais, assim, porque fez aqui, faz ali, a hora que você vê, você já fez tudo. Entendeu? E é aquilo, pra quem tá olhando, parece que você tá aqui, você tá ali, onde que você tá, né? Mas você tá em vários lugares ao mesmo tempo. Entendi. Entendeu? Então pra mim, nossa, é 500%, assim, porque, gente, pensa a pessoa meio doida, tem vezes que tá fazendo reunião enquanto tá resolvendo tá com o celular, eu já fiz isso várias vezes, assim, algumas várias vezes. Teve dia que eu tava dando aula da minha mentoria, Sei. enquanto eu tava no celular, com a mentoria aqui, com o mentorado aqui, o meu computador atrás, eu dando aula, explicando negócio e resolvendo outra coisa aqui na tela. Sério? Várias vezes. Caramba! Falando de várias vezes. Então, só que aí o que que acontece? Nem todo mundo é assim, né? Então, por exemplo, você é um cara que é o gerador manifestante é a expressão do potencial humano mesmo, assim, no sentido de ter essas super habilidades e, tipo, aprende também as coisas super rápido. Sim.
Porque ele traz também essa questão da inovação. Como você faz várias coisas, você consegue juntar, às vezes, toda a sua experiência, e fazer uma coisa diferente. Sim, verdade. Entendeu? Assim, o que eu acho. O que eu gosto muito do autoconhecimento é assim, tipo, quando a gente entende que a gente é diferente e que as pessoas são diferentes, a gente se aceita e aceita o outro também, né? Sim. Porque, vamos dizer, como eu falei, talvez em algum momento, não sei se você passou por isso, mas um gerador manifestante, a dificuldade dele, muitas vezes, como a gente não conhece quando a pessoa não conhece esses estudos, ela fica se autocobrando para se ajustar ao que é pedido do mundo, vamos dizer, né? Com certeza. Tipo, não, eu preciso escolher o meu caminho, qual que é a minha profissão, qual que é... Entende? Essa crise existencial já tive. Você teve, né? Tive. Todo gerador manifestante já teve esse momento. Nossa, eu preciso decidir, eu tenho que focar, eu preciso persistir mais nesse caminho. E assim... Mas você já não tem mais interesse ali naquele caminho, entende? Não, gente, por que você acha que eu sou tão doido? Eu já fiz 3 faculdades, 2 pós. Sério? E ainda fiz o mestrado. Então você imagina. Caramba. Por causa disso. Porque eu falei, gente, eu sou fissurado por conhecimento. De verdade. Eu adoro estudar. Pra mim, estudar é algo... Como eu posso explicar? Igual tomar um café. Não me ver estudando, não me ver lendo alguma coisa, não me ver conversando com as pessoas e aprendendo coisa nova. Se você me deixar... É a mesma coisa que você me deixar preso. De verdade. Eu me sinto incomodado. Tanto que eu tenho dificuldade em descansar. Tenho muita dificuldade de descansar, de desligar a cabeça. Isso. O único jeito que hoje eu encontro de desligar a cabeça é viajar. Eu levo um outro celular, porque o celular principal meu ou fica em casa ou tem que ficar desligado. Porque senão eu vou fazer coisa. Me conheço. E o pior que eu faço, não interessa onde eu esteja. Aí é um jeito que eu aprendi a fazer. Eu vou viajar, celular no silencioso, ou fica no hotel, fica em casa, e eu levo um secundário pra emergência, e é isso. E só. Porque senão eu vou olhar pro celular, eu vou fazer 20 coisas ao mesmo tempo e não vou descansar. O gerador manifestante, ele tem uma energia inesgotável, viu? Se você estiver alinhado... Não é aquele... não é... Porque tem tipos... Tem vários... A mecânica do desenho humano, ele mostra, como eu falei, né? O funcionamento interno. Então, por exemplo, de níveis de energia também, de produtividade. Por exemplo, o gerador manifestante, ele tem uma energia inesgotável. Enquanto você estiver fazendo o que você gosta, estiver empolgado, você vai estar com energia. Agora, se você começar a se obrigar demais, fazer o que você não quer, forçar, ficar na mesma empresa, sendo que você já tá mais do que claro que você detesta aquilo, porque, sei lá, os pais, né, você quer atender expectativa de família, essas coisas, sua energia começa a cair. Entendeu? Isso explica muita coisa, gente. Então, assim, cada tipo tem um sinal, né? Sim. Por que a sua energia você não tá conseguindo estar alinhado? Porque cada tipo vai se alinhar de uma certa forma, entendeu? Entendi. Então, o gerador manifestante é assim, que é você, né? Que é o seu. Literalmente. É o meu caso. Nossa, eu sou extremamente ida, assim, porque, nossa, ou tem coisas que eu gosto muito de fazer. Na administração também eu faço isso. Quando você me pede pra resolver uma coisa processual, que tem um pouquinho de criação, mas tem aquela coisa chata processual, mas também tem aquela coisa criatividade, pra mim é lindo. É 10 de 10, porque o que eu sou de insuportável, eu sou de criativo. Mas quando você me pede pra resolver uma coisa, tipo, jurídica, que é uma coisa metódica, tipo assim, uma coisa, tipo, né, meio viseira. Gente, pensa na pessoa que vai fazer isso com uma cara. Sabe aquela cara que você fala assim, eu vou ter que fazer isso mesmo? Nossa, acho que as matérias que eu mais odiava na faculdade, todas elas eram relacionadas a direito. Qualquer matéria minha relacionada a direito, eu fazia, eu era um aluno, não exemplar, assim, não era o 10 de 10, né, mas eu ficava no 8, no 9 ali, tava bom. Mas eu detestava fazer, de verdade, fazia na força, assim, a gente fala na brincadeira, mas na força do ódio, assim, fazia a pulso. Vamos fazer, sei lá, uma criação de projetos. Nossa, voava, assim, resolvia instalar de dedo, assim, era 10 de 10.
Mas tudo que era muito formal, muito burocrático, pra mim sempre foi pesado de fazer. Porque eu não olhava assim, ai, eu vou ter que fazer essa coisa metódica, essa coisa decoreba, essa coisa sem dinamismo. Aí eu olhava assim, vou. Aí eu, ei. Eu tortava a cara e fazia. Mas não Aham. gostava não, de verdade. Então, e isso que é legal, assim, porque quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai percebendo que cada um tem os seus superpoderes, assim, no Uhum. sentido. Então, você não precisa se forçar, porque a gente, assim, a gente, né, na escola, a gente foi educado a você ter Sim, que, por exemplo, você é ruim em matemática, pega uma aula de reforço, ai, meu Deus, você acha que precisa desenvolver aquela habilidade que você não tem naturalmente, né? sim, E não, assim, tipo, você percebe, você entender como você funciona as suas forças mesmo, né? As suas potencialidades, você consegue se aceitar no sentido de se permitir, né? Se permitir largar aquele trabalho, aquela empresa que nem te interessa e virar sim. um músico, ou sei lá, enfim. Ah, tem mesmo. E, Pode ter esse ou, olhar. e você consegue também entender os outros também. Isso é verdade. Né? Você não tem mais expectativa de que o outro seja igual a você, que isso é comum, assim, né? É, a gente tem muito disso, mas a gente tem muito de reflexo também, né? Projeção De projeção, né? A também. gente projeta isso nas pessoas. A pessoa, não, eu nem estava sabendo. Parabéns, você descobriu, filho. R$ 2 é um presente É, misterioso. Porque é isso, eu via muito quando eu lidava com muitas pessoas. Em alguns mercados que eu trabalho, da administração, mercado imobiliário, a gente lida literalmente com muitas pessoas. Tem coisas que você fala assim, nossa, mas eu acho que tá errado. Mas talvez na minha cabeça tá errado, né? Mas da pessoa, quando ela tá fazendo, pra ela tá correto. E como a gente que isso. muda isso? Não tem como mudar. Uhum, Mas eu acho que, assim, todo mundo tem que se autoconhecer muito. Eu acho que, assim, por mais que possa ser doloroso, vai ser valoroso. uhum. Porque as pessoas têm um receio. Tem gente que fala assim, eu não vou me autoconhecer porque senão eu vou mudar. Nossa, pra mim seria lindo, filho. Você vai mudar, parabéns, você vai evoluir. Não adianta falar que vai ficar, seguir a mesma coisa sem mudar alguma coisa. Então não muda nada. Se Uhum. você não muda, não muda nada. Se você se recusa a mudar, não reclame do que você vai ter também. Isso. Eu falo isso na DM também até. E o que eu acho o que eu acho incrível assim do autoconhecimento, que nem eu te falei, é de tipo você perceber que você tem uma malinha assim de todas as ferramentas assim que você quando você começa a se autoconhecer, Uhum. você fala, uau, nem sabia que tinha isso aqui disponível pra mim. Sabe assim? Sim, eu. Tipo, sou eu isso? Eu, de verdade. Sabe assim? Eu tinha medo de falar em. Eu trabalhei com oratória numa empresa de oratória. Fiz curso de oratória, mas até o ano passado eu jamais me colocaria à frente a câmeras a fazer podcast. Ah, Até o ano passado, não. é mesmo? Foi, de verdade. Nossa, e tá indo tão bem, né? Então, a gente foi aprendendo, a gente foi aceitando esse lado de comunicação. Eu fui aceitando o meu lado publicitário. A minha voz, eu não gostava da minha voz, por sinal mesmo. Hum, Aí hoje eu falo assim, nossa, gostei disso, tá bonitinho. A gente ouve eu começo a aceitar algumas coisas. Eu vi qualidades minhas que eu falo assim, nossa, eu nem sabia que era bom nisso. isso. Mas eu descobri. Ou tem coisas que eu falo assim, nossa, eu acho que eu era muito ruim, mas agora eu tô menos pior. Então, assim, são algumas coisas que, por mais que possam ser difíceis de aceitar ou de entender, vale a pena. Porque hoje eu falo, eu tenho orgulho do que eu me tornei dos danos pra cá. Hoje eu Uhum. olho com orgulho da pessoa que eu me tornei. E as pessoas têm assim, nossa, olha pra trás e fala assim, eu não fiz nada. Aí você pergunta, você viveu, né? Tem gente que assim, mas você viveu? Uhum. Você sabe o que é a vida? Não, então, bora começar? Eu já vi isso com mentorados meus que tinham dificuldade de fazer mudanças, clientes também meus também que eram muito difíceis. Nossa, eu sou muito isso. Eu falo assim, então peraí. Aí às vezes eu brinco assim com um mentorado meu que é muito divertido. Sabe você fica com aqueles balãozinhos na cabeça? Sidney, você vai tacar algum dardo nos balãozinhos? Que nada, filho, eu vou pegar uma metralhadora e fazer assim, ó. Talvez esses balãozinhos a gente vai tirar tudo. Vamos trabalhar com a realidade. Porque é melhor, porque não adianta. A gente tem que se conhecer internamente para mudar interna e externamente. Uhum. Então não vai mudar. Mas isso que você tá falando é super comum, sabe?
Por exemplo, às vezes aconteceu comigo até, assim, tipo, por exemplo, porque a gente está muito condicionado, né? A gente foi condicionado, né, pela nossa família, pela cultura, Sim. pelo todo o seu ambiente que você viveu, o seu entorno, aquilo foi te moldando. Então, por exemplo, tem características que às vezes a pessoa tem aquilo nela que é o natural, só que aquilo não foi estimulado dentro do ambiente. Por exemplo, dentro do trabalho que eu faço, eu também coloco também a parte da análise corporal, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu pego uma pessoa que ela é super oral. Oral é um traço de caráter que é aquele que é super comunicativo, que o oral ele consegue extrair qualquer coisa de qualquer pessoa no sentido assim, porque ele tem a facilidade de se conectar com as pessoas. Uhum. Então, na comunicação dele, ele consegue deixar a pessoa relaxada. Sim. E já aconteceu assim, como acontece, das pessoas não se reconhecerem nisso. Então, às vezes eu falo, você é uma pessoa super comunicativa, né? Você gosta de estar com pessoas. A pessoa, não, eu não gosto, eu gosto de ficar sozinha. E assim, ela é bem oral, a pessoa, já aconteceu. Por quê? Porque o ambiente dela, familiar mesmo, era uma pessoa que ficava mais sozinha e não foi estimulado, era uma família rígida, Entendi. então não foi estimulado esse lado da fala muito, entende? Entendi. Então assim, só que o que acontece? O autoconhecimento, o valor que eu acho, um dos valores assim, é de que quando, é exatamente isso que você falou, você não sabe que você tem aquilo, mas quando você começa a acessar, você acessou intuitivamente, vamos dizer, né? Foi. Mas assim, quando você faz o seu estudo, né? E de repente, não sei, dentro de um mapeamento você vê que você tem essa ferramenta para você, da comunicação, e você começa a experimentar se colocando nessas situações. Que nem você falou, eu jamais eu estaria na frente das câmeras e tal, mas nossa, não é que eu gostei e me reconheci nisso? Você começa a puxar isso que é o seu natural. E nem sabia. E isso você vai se tornando mais do que você é de verdade. Sim, eu Entende? gostei muito, de verdade. Essas mudanças minhas que foram ocorrendo todas no ano passado me trouxeram, como eu posso falar, foi uma coisa que eu até comentei no podcast anterior. Eu acho que todas essas mudanças, elas não me abriram portas, elas me abriram oceanos, assim. Porque legal. foi muita mudança, foi assim, muita mudança mesmo. Do ponto de eu aceitar as mudanças, de eu querer mais mudanças, de eu olhar pra mim e falar assim, nossa, por que que eu aceitava isso antes? Isso não era tão bom, não. Agora eu não aceito mais, e é isso, e a vida segue. E você vai se reconhecendo nessa sua Sim. nova pessoa, não é nem uma nova pessoa, é uma potencialidade que estava ali, mas você não estava usando. Sim. É tipo, tá lá na sua maleta aquilo, mas nossa, nem sabia que estava aqui, Tava deixa eu lá no fundo da usar. maleta, então, né? Entendeu? E o autoconhecimento é isso, tipo, ele vai te apontando onde que, olha, tem isso aqui para você experimenta, né? Sim, testa, né? Testa, tal, e quando você se vê experimentando o que você tem ali, aquilo você vai se reconhecendo cada vez mais como você, porque é o seu natural, né? Sim. Você vai voltando, Entendeu? né? Vai natural. voltando e você vai gostando e você, como eu falei, vai se tornando mais do que você é de verdade, né? Ai, que bom. Amiga, nosso tempo tá acabando! Vai Passa já! muito rápido. Quando a fofoca é boa, é o que dá. Eu nem comecei ainda. A gente fala muito, isso é muito bom. Mas, amiga, por favor, eu quero que você dê uma dica final pro pessoal que vai assistir o podcast. Porque, assim, eles aprenderam bastante sobre neurologia chinesa, um pouquinho sobre desenho humano, um pouquinho sobre análise corporal. Então, assim, dê uma diquinha final pro pessoal, por favor. Porque, assim, todo mundo tem que saber. E depois, é claro que todo mundo vai te seguir depois e vai acompanhar muito do seu trabalho. Porque tem muita coisa envolvida. Porque são muitas ferramentas que a pessoa pode se conhecer. Numerologia, tem a parte do desenho humano, análise corporal. E vai fazer um combo completo aí. Aí que eu quero que você deixe uma dica final pro pessoal aí. O que você me dá de dica? O que eu quero dizer assim é que vocês têm muito mais do que vocês imaginam. Quando você começa a se autoconhecer, esses estudos vão te mostrar
uma pessoa que você talvez nem imaginava que você fosse. Sabe? E acredite, se você já é uma pessoa que tem uma boa autoestima, né? Tem pessoas que têm uma boa autoestima, né? Que se acham, vamos dizer. Você é muito mais do que isso. Acredite. Ah, isso é bom também. Agora eu vou ficar me achando. Pode se achar. Eu sou muito bom. Amiga, obrigado de verdade por compartilhar esse conhecimento tão rico comigo e com o público. Eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas a se autoconhecerem, a buscarem mais informações também sobre numerologia, verem o seu desenho humano, porque agora eu entendi mais um pouquinho sobre o meu também. Me trouxe bastante clareza e eu acho que essa clareza vai ser boa pra todos, viu? Ai, obrigada, Sidney, pelo convite. Eu que agradeço, vai ser sempre um prazer recebê-la depois novamente. A gente vai ter mais fofoca, tem mais precisa fofoca. continuar. Tem muita fofoca pra rolar ainda. Mas mesmo assim, muitíssimo obrigado, viu, por compartilhar esse seu conhecimento comigo e com as pessoas, tá? Ai, obrigada a você. Um abraço, amiga. Agora, gente, todo mundo já conhece um pouco sobre numerologia, sobre desenho humano e até um pouco de análise corporal. Então acompanhem o trabalho da Elise, vejam e entendam e também se autoconheçam de verdade. Olhe pra você. Pode doer um pouquinho no começo, mas garanto que vai florescer uma coisa tão boa, uma pessoa nova, que você vai desbravar tudo que você possa conseguir na sua vida. Então, um grande abraço pra vocês e nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!